Você já percebeu que tem gente que só aparece quando precisa de algo? Quando está tudo bem, somem. Mas quando estão na pior, adivinha quem eles lembram? Se você se cansa de ser sempre o apoio dos outros, enquanto ninguém está lá por você, este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre um tipo de amizade ou que não é amizade, é conveniência. Vamos entender, sob a visão estoica, como lidar com essas relações desequilibradas, como proteger sua energia emocional e, principalmente, como parar de se doar para quem só te enxerga como última opção. Você está sempre disponível, mas se sente sozinho quando é você quem precisa? Já se pegou repensando quem realmente está do seu lado? Então fique até o final. Esse vídeo pode abrir seus olhos e talvez libertar você de muitas falsas conexões. Você já notou como algumas pessoas somem quando está tudo bem, mas aparecem assim que precisam de um favor? Isso não é coincidência. Muitas vezes, essas amizades só não passam de relações baseadas em conveniência, não em conexão real. E o mais perigoso é que, por carência ou hábito, acabamos normalizando isso. O estoicismo nos alerta sobre esse tipo de relação superficial. Para os antigos sábios, não devemos colocar nossa paz nas mãos de quem só nos vê como um recurso a ser usado. A amizade verdadeira nasce da virtude, da presença, da troca sincera, não do interesse disfarçado de afeto. Quando você se sente esvaziado após um encontro com alguém, quando percebe que só te procuram em momentos de crise, é hora de refletir no que essa relação está construindo em você. Crescimento ou desgaste? O mais cruel dessas conexões é o eco que elas deixam, da sensação de ser invisível quando não está ao servindo-o para algo. Mas você não é uma ferramenta. Você é um ser humano com valor intrínseco e esse valor não deveria ser acessado apenas nos momentos de necessidade alheia. A filosofia estoica nos ensina a observar sem se iludir, a aceitar a realidade como ela é e a escolher, com sabedoria, quem entra em nosso círculo de confiança. Nem todo mundo merece acesso ao seu tempo, à sua energia, ao seu coração. Quantas vezes você se viu esperando uma mensagem, um convite, ou ao menos um como você está, e tudo o que recebeu foi silêncio, até que a necessidade do outro apareceu? Esse padrão, repetido diversas vezes, revela uma dura verdade: muitas relações que chamamos de amizade são, na prática, transações emocionais. Quando você é útil, está presente. Quando precisa de apoio, a linha fica muda. Isso não é amizade, é dependência disfarçada. O estoicismo nos ensina a observar a realidade sem máscaras. Sêneca dizia que a amizade verdadeira resiste ao tempo e à utilidade. Isso significa que o valor de uma relação não pode ser medido pela frequência dos favores, mas pela constância do afeto. Se alguém só lembra de você quando precisa, talvez nunca tenha lembrado de verdade. O estoico aprende a aceitar isso com serenidade, não com ressentimento, porque ele entende que o comportamento do outro não define o seu valor. Existe uma dor específica em perceber que alguém que você considerava especial apenas te vê como um recurso, alguém que resolve, ajuda, empresta ou anima, mas que não é visto como um ser humano com sentimentos. E essa dor muitas vezes gera culpa. Será que estou sendo egoísta por me afastar? Mas não, você está sendo justo consigo. O amor próprio exige limites, e o limite mais saudável é aquele que protege sua energia de relações unilaterais. O problema não é ajudar. O problema é quando ajudar vira o único elo de ligação entre você e o outro. O estoico compreende que a verdadeira amizade não exige recompensas, mas também não sobrevive ao desequilíbrio constante. Por isso, ele aprende a observar com clareza quem está ao seu lado, por quem você é e quem apenas aparece quando precisa do que você faz. Essa distinção não torna você frio, mas lúcido. A libertação começa quando você para de insistir em manter laços que só existem quando há interesse. E ao fazer isso, algo poderoso acontece: você começa a abrir espaço para amizades reais, baseadas na presença, no respeito e na reciprocidade. Não é sobre ter muitos amigos, mas sobre ter relações que realmente nutrem. O estoico escolhe qualidade ao invés de quantidade e encontra na solidão consciente mais paz do que na companhia vazia. Você já se pegou dizendo o sim ou quando tudo dentro de você gritava ou não? É nesse ponto que mora o perigo de uma amizade desequilibrada.
O estoicismo ensina que nossa paz não deve ser colocada à mercê dos outros. Ao traçar limites claros, não estamos sendo egoístas, estamos sendo justos. Justos conosco mesmos, com o nosso tempo, com a nossa energia. A ausência de limites é um convite para o outro ultrapassar todas as fronteiras e te usar como bem entender. Dizer ou não é um ato de coragem. Não significa que você deixou de se importar, mas sim que você se respeita o suficiente para não se anular. Pessoas que só aparecem quando precisam geralmente fogem de limites, porque eles cortam o acesso fácil aos seus recursos, seja atenção, ajuda ou até validação emocional. O estoico compreende que agradar a todos é uma prisão, e que a verdadeira liberdade vem ao aprender a dizer o basta. Se alguém se afasta depois que você impõe um limite, isso não é perda, é clareza. Amigos de verdade respeitam seus espaços, suas prioridades, suas fases. Já os interesseiros somem quando você deixa de ser útil. E isso deve ser encarado não com tristeza, mas com gratidão. Porque é nesses momentos que o filtro da vida atua, e o que é real permanece, o que é peso desaparece. Epicteto dizia: lembre-se de que não é quem te ofende que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E o mesmo vale para relações tóxicas. Não é o outro que te destrói, é a sua permissão constante. Colocar limites é se colocar como prioridade sem precisar se justificar. É deixar claro: meu valor não está à venda e meu tempo não é esmola. Portanto, reflita em quantas vezes você deixou de fazer algo por si para atender ao chamado de alguém que, no fundo, não faria o mesmo por você. Está na hora de inverter essa lógica. Ao praticar o autodomínio e a coragem estoica de impor limites, você não apenas se protege, você se fortalece. Porque quem aprende a se bastar não aceita ser usado. Você já percebeu como estar sempre disponível pode, aos poucos, apagar sua importância na vida das pessoas? No início, parece um gesto nobre ser aquele amigo que está ali para tudo, que responde rápido, que corre para ajudar. Mas, com o tempo, isso se transforma em rotina. Você deixa de ser valorizado e passa a ser apenas uma opção conveniente e não uma prioridade. O problema é que, ao estar sempre presente, você passa uma mensagem sutil, vá de que seu tempo e sua energia estão sempre à disposição. Isso pode alimentar a ideia, inconscientemente, de que você não tem limites, nem exigências. E quando não há limites, o outro começa a abusar. Não por maldade, mas porque o ser humano tende a explorar o que é fácil e previsível. A filosofia estoica nos ensina sobre a importância de preservar nossa energia e sermos seletivos com quem a recebe. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E isso vale também para nossas relações, e se não estabelecemos um norte, um limite, acabamos sendo levados pelo vento das necessidades alheias, enquanto nossas próprias necessidades são deixadas de lado. Estar disponível não é o problema. O problema é estar disponível para todos, o tempo todo, sem critérios. É preciso entender que sua atenção é valiosa, seu tempo é finito, e sua energia precisa ser investida em quem também investe em você. Não é egoísmo, é sabedoria emocional. Quando você começa a se posicionar, a estabelecer limites claros, algo poderoso acontece e quem realmente se importa com você se adapta e te respeita ainda mais. E quem estava apenas interessado no benefício que você proporcionava, simplesmente se afasta. E isso, acredite, é uma bênção disfarçada. Em um mundo onde as pessoas confundem disponibilidade com obrigação, aprender a se calar e recuar se torna uma arte poderosa. O estoicismo nos ensina que nem toda resposta precisa ser dada, e nem toda ausência precisa ser explicada. Às vezes, o silêncio é a resposta mais forte que alguém pode receber. Quando você se afasta de quem só aparece por interesse, você está dizendo com ações aquilo que as palavras não conseguem transmitir, em que seu valor não está em ser conveniente para os outros. Esse afastamento, longe de ser um ato de orgulho ou frieza, é um gesto de respeito próprio. O estoico não se retira por mágoa, mas por consciência. Ele entende que o tempo e a presença são recursos valiosos, e não devem ser desperdiçados com quem só se aproxima por necessidade. Quando você aprende a dizer ou não com atitudes, começa a atrair relações mais sinceras, mais equilibradas e menos dependentes da sua constante disponibilidade.
Recuar também permite que você observe com mais clareza. De fora da dinâmica de uma amizade interesseira, você consegue perceber padrões, manipulações sutis e expectativas não ditas. E é nesse espaço de reflexão que nasce a sabedoria estoica, da compreensão de que muitas conexões só existem enquanto você está suprindo uma necessidade. Quando essa necessidade acaba, a conexão desaparece. E isso, embora doloroso, é libertador. A vida se torna mais leve quando você para de insistir em manter perto quem já demonstrou que não ficaria por conta própria. O estoico prefere a solidão digna a uma companhia vazia. Ele sabe que paz é mais valiosa do que presença, e que nem toda ausência é perda. Às vezes, é alívio. É maturidade. É evolução. Portanto, não tema o silêncio. Abrace-o, use esse momento de distância como um espaço sagrado para reconstruir seus limites, fortalecer sua essência e redescobrir seu valor. Quem merece de verdade vai perceber sua ausência. Quem não percebe, nunca esteve de fato presente. E essa verdade, por mais dura que pareça, liberta. Vivemos em uma sociedade que associa estar só com fracasso, como se a ausência de companhia fosse uma prova de que algo está errado conosco. Mas a verdade é que a solitude pode ser uma das maiores expressões de força interior. O estoicismo nos ensina que o ser humano deve ser autossuficiente, capaz de encontrar paz, clareza e direção mesmo quando não há ninguém por perto. A companhia mais importante que você pode cultivar é a sua própria. Ao aprender a se sentir confortável na própria presença, você começa a perceber o quanto de sua energia era desperdiçada tentando agradar pessoas que só vinham até você quando precisavam de algo. Na solitude, você desenvolve discernimento. Passa a identificar melhor os verdadeiros laços e reconhece quando uma conexão é genuína ou simplesmente interesse disfarçado de afeto. Esse tipo de clareza só vem quando o barulho externo silencia. Estar só não significa isolamento emocional, mas sim uma reconexão com sua própria essência. É nesse silêncio que você começa a ouvir seus próprios pensamentos, necessidades e limites. Você para de negociar sua paz para manter relações desequilibradas. E isso é um ato de coragem que poucos estão dispostos a encarar. É preciso maturidade para não temer o vazio e, em vez disso, preenchê-lo com propósito. O filósofo estoico Epicteto dizia: a chave é manter a companhia daqueles que elevam sua alma. Mas como identificar essas pessoas se você nunca experimentou ficar só? A solitude não apenas te fortalece, ela também purifica seu campo relacional. Ela afasta o que é supérfluo, e atrai o que é sólido, real e alinhado com quem você está se tornando. Portanto, ao invés de correr atrás de quem só te procura por conveniência, escolha o caminho de quem caminha consigo mesmo. Você não está em desvantagem por ter poucos amigos, e sim em vantagem por não carregar fardos disfarçados de relações. A solitude, quando abraçada com consciência, transforma a dor em poder e carência em liberdade. Ela é o início da verdadeira amizade, daquela que você tem consigo. Às vezes, o que mais nos prende a uma amizade desequilibrada é a esperança. A esperança de que a outra pessoa mude, que volte a ser como era antes, ou que, um dia, reconheça o quanto você esteve presente quando ninguém mais esteve. Mas o estoicismo nos alerta sobre os perigos de criar expectativas sobre aquilo que está fora do nosso controle. E o comportamento dos outros está, invariavelmente, fora desse domínio. A esperança, nesse contexto, se torna uma corrente invisível que nos impede de seguir em frente. É comum idealizar o passado e pensar que, se continuarmos sendo bons, disponíveis e compreensivos, essa amizade vai se reconstruir. Mas muitas vezes essa reconstrução não passa de uma miragem. O estoico aprende a ver as coisas como são, não como gostaria que fossem. Ele reconhece quando um ciclo se encerrou e não se apega à fantasia de um retorno que talvez nunca venha. Isso exige coragem. Coragem de soltar o que machuca e de aceitar o vazio que a ausência deixa para, então, abrir espaço para o novo. A verdadeira liberdade emocional começa quando paramos de esperar algo de quem já demonstrou, repetidamente, que só aparece quando precisa. Isso não é amor, não é amizade, não é cuidado. É utilitarismo. E o estoico compreende que sua paz vale mais do que qualquer tentativa de resgatar alguém que não quer ser resgatado.
Esperar pela mudança do outro é um fardo que não precisamos carregar. Ao reconhecer esse padrão, você recupera o seu poder. Você deixa de ser refém do comportamento alheio e assume responsabilidade pelos seus próprios sentimentos. Não é egoísmo cortar esse laço. É um ato de respeito por si mesmo. É olhar para dentro e dizer: eu mereço relações recíprocas, não laços baseados em carência e conveniência. Liberar-se da esperança ilusória é, paradoxalmente, o caminho mais rápido para a verdadeira cura. Quando você aceita a realidade e escolhe a si mesmo, você dá um passo firme rumo à autonomia emocional. E é nesse ponto que você começa a atrair conexões mais sinceras, pois deixou de se agarrar ao que já expirou. Há momentos na vida em que o silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso. Quando você percebe que está sendo procurado apenas por conveniência, por necessidade momentânea, por interesse e não por genuína conexão, afastar-se sem alarde se torna um ato de sabedoria. O estoico não se vinga, não faz cena, não precisa provar nada. Ele simplesmente observa, entende e escolhe preservar sua paz. Esse afastamento silencioso não é fraqueza, é força. É a força de quem conhece seu próprio valor e não precisa implorar por atenção, presença ou afeto. É a atitude de quem prefere a solitude honesta à companhia interesseira. Quando você se retira sem brigas, sem justificativas, você mostra maturidade emocional. Você assume o controle da situação e diz, com suas ações: eu mereço mais do que migalhas. No silêncio do afastamento, há espaço para reflexão e crescimento. Você se liberta da prisão emocional de relacionamentos que drenam sua energia e se reconecta com aquilo que realmente importa, sua integridade, sua calma, sua clareza. Muitas vezes, a ausência fala mais alto que qualquer confronto. As pessoas percebem, no eco do seu silêncio, a força da sua decisão. A filosofia estoica nos ensina que não devemos tentar controlar as ações dos outros, apenas nossas reações. Ao nos afastarmos em silêncio, estamos praticando esse princípio. Não buscamos punir ninguém, apenas proteger o que há de mais valioso, nossa mente serena. O estoico não precisa do reconhecimento do outro para validar sua escolha. Ele age conforme sua razão, não conforme a emoção do momento. E por mais que o mundo valorize o barulho, a gritaria, o espetáculo das emoções expostas, o verdadeiro poder está em quem sabe se retirar com dignidade. Em quem entende que às vezes o melhor argumento é o silêncio, e a melhor resposta é o afastamento. O estoico não precisa vencer uma discussão. Ele precisa apenas vencer a si mesmo, e isso começa quando ele escolhe o silêncio como sua armadura. Afastar-se não precisa ser um ato de raiva ou ruptura dramática. Pelo contrário, pode ser um gesto silencioso de amor próprio e maturidade. Quando alguém só se lembra de você quando precisa, sua ausência passa a ser sua forma de se preservar. Não para punir o outro, mas para proteger o que há de mais precioso, sua paz interior. Afastar-se em paz é uma habilidade rara em tempos de imediatismo emocional. Significa entender que você não precisa de explicações longas nem de despedidas dramáticas. Basta compreender que aquilo não te nutre mais. E, em silêncio, seguir o seu caminho. A distância passa a ser um cuidado, não um castigo. Muitas vezes, sentimos culpa por nos afastarmos. Pensamos que estamos sendo egoístas, frios ou ingratos. Mas a verdade é que a culpa só aparece quando fomos ensinados a nos colocar sempre por último. A sabedoria estoica ensina que não há problema em sair de cena quando o palco já não é seu lugar. É uma escolha de quem aprendeu a se valorizar. Ao cultivar o afastamento tranquilo, você também inspira respeito. As pessoas passam a perceber que seu tempo tem valor, que sua presença não está disponível para ser usada como um recurso emocional em momentos de conveniência. Você se torna uma presença rara, e tudo que é raro, é naturalmente mais respeitado. A verdadeira força não está em confrontar o outro, mas em dominar a si mesmo. É resistir ao impulso de reagir, escolher o silêncio, caminhar sem alarde. Afastar-se em paz é a prova de que você não precisa vencer disputas para se libertar. Basta escolher a si mesmo. Chega um momento em que, por mais doloroso que tenha sido o despertar, a pessoa escolhe a paz.
Não porque esqueceu tudo o que aconteceu, mas porque entende que carregar mágoa é como beber veneno esperando que o outro sofra. O estoicismo ensina que não temos controle sobre os outros, apenas sobre como reagimos a eles. E perdoar, nesse caso, não é um presente para quem te feriu, é um presente para você. É a libertação do peso emocional que te prende ao passado. Seguir em frente sem rancor é um ato de coragem e maturidade. Não significa se tornar indiferente ou negar os sentimentos. Significa acolher a dor, aprender com ela, e depois soltar. Quando você deixa de esperar desculpas, reconhecimento ou retorno, você para de dar poder a quem te machucou. Você entende que sua dignidade não depende da validação de ninguém. Muitas pessoas confundem perdão com reconciliação. Mas nem sempre o perdão leva a um recomeço com o outro. Às vezes, o perdão é justamente o que permite seguir caminhos separados com leveza. É como fechar uma porta que passou tempo demais entreaberta, esperando alguém que nunca teve intenção de entrar de verdade. O estoicismo não defende frieza, mas sim lucidez. Ao seguir em frente sem rancor, você mostra que compreendeu a lição, mas não carrega mais o trauma como bandeira. Você honra sua história, mas não permite que ela dite seus próximos passos. A liberdade verdadeira nasce quando você deixa de olhar para trás com raiva e começa a olhar para frente com clareza. O maior sinal de evolução é a serenidade. Quando você deixa de responder a provocações, de tentar provar valor ou de se justificar para quem não te valorizou, você se conecta com algo maior. Você entende que a sua paz vale mais do que qualquer confronto. E nesse silêncio maduro, você descobre uma nova forma de viver, leve, firme e em paz. Quando você finalmente entende o seu valor, o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer explicação. Não é sobre vingança, orgulho ou frieza, é sobre maturidade, clareza e respeito por si mesmo. Você aprende que não precisa implorar por consideração, nem se desgastar tentando provar que merece algo básico, reciprocidade. A ausência se torna sua resposta. A paz vira sua prioridade. E aquilo que antes te prendia, agora só revela o quanto você evoluiu. Eles talvez nunca entendam o motivo do seu afastamento. Mas você sabe. E isso basta. Porque no fim, o verdadeiro poder está em quem consegue ir embora com o coração leve, sem precisar gritar, cobrar ou machucar. Apenas ir. E seguir em frente, mais forte, mais lúcido e finalmente livre.